É claro que você sabe que a nossa experiência pessoal, ela se mescla entre passado, presente e futuro. Todos nós temos histórias para contar, todos nós estamos passando por alguma coisa e todos nós estamos pensando sobre como será lá na frente. Mas talvez o que poucos pensem é sobre como o nosso pensamento atua em cada uma destas experiências temporais. Porque a forma como o pensamento trabalha quando está vivendo o passado, certamente é diferente de como ele trabalha quando está vivendo o presente ou quando está vivendo o futuro. E é sobre esta experiência temporal que nós vamos falar nesta aula. Mas antes, deixe eu me apresentar. Eu sou André Ariovaldo, sou professor de hipnose e de PNL e esse vídeo ele faz parte do nosso curso de hipnose conversacional. Caso você ainda não conheça esse curso e queira conhecer, na descrição você vai encontrar links para a playlist. E também esse curso ele está sendo dividido entre aulas gratuitas como esta e aulas que são exclusivas para alunos VIPs. Para entender como funciona, conhecer a grade, conteúdo, vantagens, bônus e etc., também na descrição você tem o link para estas informações. E não custa lembrar, né? Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, é um clique só e você segue acompanhando todo o nosso material. Lembre-se também de deixar o seu gostei, dedinho para cima e comente o conteúdo desta aula. Então o nosso pensamento ele trabalha de formas diferentes quando está no passado, quando está no presente, quando está no futuro. Tanto é que muitas vezes nós cometemos um erro, por exemplo, e aí o pensamento ele meio que trava no passado, ele fica voltando para aquele erro que a gente cometeu. Muitas vezes nós não estamos conseguindo perceber o que está acontecendo aqui e agora. A dificuldade que muitos de nós temos de viver a presença, de viver o presente, de estar aqui. Aliás, eu lhe pergunto, o quanto de você está presente comigo aqui e agora? Pausa! Marque a primeira palavra da nossa aula. Primeira palavra é tempo. Tempo, marque ela. E esta dificuldade que muitos de nós temos para viver o presente tem sido muito trabalhada na terapia, por exemplo, ou então em sessões de meditação, onde nós vamos treinar o nosso pensamento para ficar presente. Olha que coisa interessante. E também o pensamento, ele algumas vezes está muito ligado, muito voltado para o futuro. Preocupação com coisas que não aconteceram, sofrimento por antecipação. Aliás, muitos talvez não saibam, alguns sabem, outros não. Eu sou professor de oratória há muito mais tempo do que sou professor de PNL e de hipnose. Com a PNL, com a hipnose, estou há 11 anos, com a oratória mais de 20, com certeza. Hoje eu tenho 45 anos e palestras eu faço desde os meus 16 anos de idade. Olha como faz tempo. E nesses treinamentos de oratória que eu aplico, a gente vê muito disso, as pessoas sofrendo por antecipação. A apresentação dela nem chegou ainda e a pessoa já fica lá sofrendo, os pensamentos sendo criados, oh meu Deus, eu vou ter que levantar, vou ter que falar, vou ter que pegar o microfone. Então a gente começa a sofrer porque quando o pensamento ele vai para o futuro, para viver estas angústias lá na frente, coisas que nem aconteceram e a gente já está criando e já está sofrendo, sempre são pensamentos que ferem a nossa integridade, que ferem a nossa imagem, são autodestrutivos esses pensamentos, por isso que eles aumentam muito a nossa ansiedade, angústia, o medo, o estresse, porque são pensamentos que a gente cria sobre nós mesmos, mas fracassando, dando errado, passando mal, tendo problemas, tendo dificuldades com coisas que ainda nem aconteceram. E esta experiência temporal nós vamos percebê-la acontecendo em nossa comunicação verbal. As palavras que nós usamos, elas estão cheias, recheadas de temporalidade. E perceber o tempo verbal é uma ótima sacada para influenciarmos
a nossa vida em primeiro lugar e a vida das pessoas em seguida. Sempre você primeiro, as pessoas depois. Por quê? Porque ninguém dá o que não tem. Então você precisa adquirir para poder compartilhar. E aí você começa então a observar a sua própria comunicação e você vai perceber que muito na sua comunicação está fazendo referências ao tempo. Por exemplo, eu fui, e aí você percebe que a pessoa já está falando do passado. Eu era, e a pessoa está falando do passado. Eu fiz, aconteceu, eu estive. Então nós vamos perceber que o pensamento da pessoa está trabalhando nesse tempo. Se a pessoa diz eu estou, eu percebo, eu faço, você vai notar que a pessoa está usando o tempo no presente. E se a pessoa diz eu quero, eu vou, eu farei, eu preciso, a pessoa está levando o pensamento dela para o futuro. Então, perceber isto é bacana para influenciarmos. E como que a gente vai influenciar esse tempo verbal? Alterando o tempo. Por exemplo, se a pessoa diz, eu me sinto mal quando falo sobre isto. E aí a gente percebe que ela está usando o presente. Eu me sinto mal quando falo sobre isso. Poderíamos perguntar, qual foi a última vez que você sentiu isso e leva para o passado? Ou então poderíamos perguntar, e o que acontecerá se você continuar pensando assim na sua vida e você leva para o futuro? E automaticamente você vai mudar a regra do pensamento, porque a regra que o pensamento tem para falar de passado, para viver passado, criar passado, é diferente da que ele utiliza para presente, para futuro e vice-versa. E com isso você está semeando diferenças. Se você assistiu a aula A Essência da Mudança, esta questão com as diferenças, semear diferenças, vai fazer bastante sentido para você. Se você ainda não assistiu, quando terminar esta aula, assista. Então é bem provável que apenas alterar o tempo verbal de alguém não vai gerar uma mudança, uma transformação, mas com certeza vai fazer algum tipo de diferença. E aí a gente pode usar estas pequenas diferenças como alças, como alavancas e fazer com que elas se tornem experiências, diferenças mais significativas. Se a pessoa diz, eu não estou entendendo, André, eu poderia perguntar, o que você não entendeu? Ou então, o que você quer entender? E aí a gente altera. Se a pessoa diz, mas as coisas são assim mesmo, eu poderia perguntar, será? Quando a pessoa diz, as coisas são assim mesmo, presente, será? Futuro. Com isso, a gente consegue brincar, é um jogo, a gente consegue brincar com o pensamento da pessoa e nesta brincadeira, que é uma brincadeira séria, conseguimos criar pequenas alterações, pequenas percepções que antes não estavam acontecendo e que agora podem passar a acontecer. E repito, a gente pode usar isso como gancho para iniciar uma mudança mais significativa. Pausa! Marque a segunda palavra da nossa aula. Segunda palavra é sabedoria. Sabedoria. Marque ela. Um ponto bacana também de se pensar sobre essa experiência de tempo é sobre regressão e progressão. Quando a gente na hipnose fala sobre regressão, principalmente para pessoas que não conhecem o processo, surgem muitas ideias mirabolantes, né, acerca de uma regressão e quase sempre se pensa em vidas passadas. Mas regressão, na verdade, é sempre que o seu pensamento, o nosso pensamento, volta para o passado. Sempre que você lembra de alguma coisa, você está fazendo um processo de regressão. E com a progressão é da mesma forma. Sempre que você pensa no seu futuro, está fazendo progressão. Regressão, voltar, progressão, avançar. E nas duas formas nós estamos presos. Por quê? No passado estamos presos porque o passado não existe. Já foi, já acabou, não tem liberdade lá. Você não pode ser livre em um lugar que não existe.
E o futuro? Também, o futuro não aconteceu, ele não existe. Se ele não existe, também não é possível ser livre neste tempo que não existe, nesse lugar que não existe. A gente só tem liberdade no presente. Então o seu desafio está em começar a perceber primeiro a sua linguagem. Vá percebendo a sua própria comunicação e quais são os tempos que você utiliza para falar do que fala. E vá você alterando os seus próprios padrões. Percebeu que usou alguma coisa no passado? Mesmo que não faça sentido, altere para presente ou para futuro, ou ambos, apenas para perceber o que acontece com seu pensamento, com seus sentimentos. E à medida em que você vai treinando isso vai te dar sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é a inteligência experimentada. Uma coisa é você saber, outra coisa é saber intelectualmente, outra coisa é você ter passado pela experiência. Então, quando você vai treinando com você vai passando por essa experiência. E aí vai te dar muito mais conteúdo para poder influenciar as pessoas, porque você vai saber mais ou menos o que pode acontecer lá. Então, o desafio, comece a treinar em você e a alterar, mesmo que não faça sentido, mude o tempo verbal da sua linguagem. Sinta o que acontece, perceba no seu pensamento o que acontece e aí você começa a brincar, a jogar com as pessoas de formas que elas não estejam conscientemente sabendo do que está acontecendo. Você simplesmente joga, simplesmente pergunta para alterar. Jogou no passado? Faça uma pergunta, faça alguma comunicação que possa tirar de passado, trazer para presente, passado, futuro, futuro, presente, futuro, passado. Vá jogando, vá brincando com isso e observando quais são as respostas que podem surgir, sejam elas verbais ou não verbais. Então é isso, espero que você tenha gostado desta aula, deixe comentários, deixe agora o seu gostei. Caso não tenha se inscrito ainda no canal, inscreva-se agora, é bem rapidinho, um clique só para você seguir acompanhando. E as próximas aulas nós falaremos sobre metamodelo, uma das estratégias que, na minha opinião, são das mais extraordinárias de toda a PNL. E também modelo Milton Erickson de linguagem. São dois modelos que, na minha opinião, de novo, são obrigatórios no currículo de todo e qualquer profissional que está na área terapêutica. E estas aulas, elas são exclusivas para alunos VIPs. Caso você seja VIP, você vai acompanhar esse conteúdo e vamos aprender coisas fantásticas, com certeza absoluta, juntos. Ainda não é VIP e quer ser? Na descrição você vai encontrar as informações para poder acompanhar o conteúdo VIP, estas aulas e todas as aulas VIPs que já aconteceram. Ainda não pode ser ou não quer por algum motivo? Então basta aguardar que em breve voltaremos com novas aulas gratuitas aqui em nosso curso de hipnose conversacional. Pausa! Marque agora a terceira e última palavra da nossa aula. Terceira e última é cenário. Cenário. E aí, o que achou? Deixa seu feedback. Curtiu o cenário novo? Novo layout, novo modelo? Deixa o feedback, marque a palavra cenário. Muito obrigado mais uma vez, sucesso para você, muita luz e muita paz e até a próxima. Valeu!